诸位法友，大家阿弥陀佛。Bom dia a todos. Na outra semana, comecei a explicar o termo prajna no título do Sutra do Diamante da Perfeição da Sabedoria. E expliquei o prajna da verdadeira realidade. Agora, continuarei explicando o prajna da contemplação, ou prajna da observação. Prajna da concentração, esse prajna referido no Sutra do Diamante é a grande sabedoria da igualdade, que corresponde à grande compaixão dos bodhisattvas. A sabedoria da verdadeira realidade de todos os fenômenos do Mahayana, o grande veículo, deve ser auxiliado pelo meio hábil da grande compaixão, e assim formando um prajna onde sabedoria e compaixão são inseparáveis. Então, aqui quero esclarecer que a concentração nesse contexto é necessário para poder entrarem no prajna da contemplação. Então, esse tipo de concentração ou absorção deve ser alinhado com a grande compaixão. Então, isso é chamado concentração correta. Se uma concentração ou absorção não tem a grande compaixão em concordância, então não é concentração correta. O prajna da contemplação e do Sutra do Diamante é assim, mas tem outro tipo de sabedoria e que chamamos conhecimento desse mundo. São 3 tipos de conhecimentos mundanos. Primeiro, pessoas ordinárias. Segundo, dos seguidores do caminho não budistas. E terceiro, os praticantes sravakas. Então, as pessoas ordinárias também possuem sua sabedoria, como na criação literária, na beleza da arte, no brilho da filosofia e da ciência. Assim como na política, economia e tudo mais, que são os cristais da sabedoria mundana. Sem sabedoria, essas realizações não existiriam. Mas isso é mundano, com vantagens e desvantagens misturadas. Por exemplo, a invenção do avião, que é benéfica para a conveniência do transporte, mas quando usado na guerra, torna-se prejudicial. O conhecimento e sabedoria mundanos das pessoas ordinárias, tendendo para as aparências das coisas e contendo contaminações, não pode ser considerado prajna como prajna do Sutra do Diamante. Segundo tipo, os seguidores não budistas também têm sua sabedoria. Sua sabedoria vê o mundo humano como feio e doloroso, buscando ascender a um reino celestial maravilhoso e pacífico. Assim, eles praticam caridade, observam preceitos, rezam, recitam e até meditam. Esta sabedoria e inteligência errôneas que aspira a deixar este mundo para outro não tem a possibilidade de liberação e tampouco pode ser considerado prajna do Sutra do Diamante. E o terceiro tipo, dos praticantes sravakas da liberação, que alcançam a sabedoria do não eu e meu, libertando-se do ciclo de nascimento e morte, podem ser chamados de prajna, sim,
em certo sentido, mas também não é o mesmo prajna descrito no Sutra do Diamante. Existem 3 termos budistas que requerem explicações especiais. Primeiro é sunyata, segundo, prajna e terceiro, bodhi. Os 3. E está falando sunyata transformando a prajna e depois prajna transformando a bodhi. Os 3 são diferentes, mas iguais. Então, o que o Mahaprajnaparamita Shastra, o comentário, diz? O prajna é um dharma que recebe diferentes nomes conforme o contexto. Como quando os praticantes do Mahayana começam a discernir e observar a ausência de natureza própria no eu e nos fenômenos. E isso é chamado de visão do sunyata ou sabedoria do sunyata. No entanto, essa sabedoria do sunyata ainda não é realizada. Se alguém verdadeiramente compreende a natureza sunya de todos os fenômenos, isso então se transforma em prajna. Sunyata se transforma em prajna, ao compreender a natureza sunya de todos os fenômenos. Por isso, o Mahaprajnaparamita Shastra diz: o que não é realizado é chamado sunyata. O que é realizado é chamado de bodhi. Quando o prajna é completamente realizado, então é chamado de Suprema Bodhi. Assim diz, a causa é chamado prajna e o efeito é chamado sarvanya. Sarvanya significa omnisciência. O venerável Kumarajiva diz, sarvanya é o mesmo que prajna maduro, prajna velho. Dependendo do início ao fim, do superficial ao profundo, há esses 3 nomes, mas na realidade é o mesmo prajna. Sunyata, prajna e bodhi. Então, tem uma analogia. Como uma criança é chamada de infante. Ao estudar, é chamada de estudante. E ao trabalhar na agricultura ou em ofícios, é chamada de fazendeiro ou trabalhador. Por isso se diz, o prajna é um dharma que recebe diferentes nomes conforme o contexto. Então, qual é a diferenças e semelhanças entre prajna e outra palavra para aprender em sânscrito é upaya, meio hábil. Prajna e meio hábil. Qual a diferença? Ou semelhança? Prajna é sabedoria. E meio hábil também é sabedoria. O Mahaprajnaparamita Shastra faz uma analogia. Prajna é como o ouro. E meio hábil é como o ouro refinado, que pode ser usado para fazer diversos ornamentos. Ouro e ouro refinado. Os bodhisattvas, inicialmente, observam todos os fenômenos como sunya, com a sabedoria do prajna. E ao compreender completamente a natureza sunya dos fenômenos, são capazes de gerar o uso hábil e ilimitado, chamado meio hábil. E a palavra em sânscrito é upaya. O sutra diz, aplicar
A não obtenção que ocorre nesse sutra, não obtenção como meio hábil. Se separado da sabedoria da natureza sunya, o meio hábil também não seria considerado hábil. O praja e o meio hábil não são nem o mesmo, nem diferentes. Prajna enfatiza a realização do sunyata, dos fenômenos. E meio hábil enfatiza o grande trabalho de liberar os seres sencientes. Ou seja, utilizar meios convenientes, hábeis, para beneficiar seres sencientes. O Mahaprajnaparamita Shastra diz: Prajna leva a entrada no sunyata último, cessando todas as elaborações conceituais. Palavras, pensamentos, além das palavras, além dos pensamentos, além dos conceitos, conceitualizações. E o meio hábil, upaya, leva à saída do sunyata último, amadurecendo a terra e nutrindo os seres. Entrando, saindo. Prajna entra a sunyata último e quando sai do sunyata último, os métodos hábeis, meios hábeis para ajudar os seres. Então, já expliquei prajna da contemplação. Agora, prajna das palavras. Palavras referem-se a todos os ensinamentos proferidos pelo Buda. As pessoas ordinárias consideram os livros como palavras, mas as palavras não se limitam aos livros. Os livros são palavras estabelecidas convencionalmente com base na matéria, no papel, tinta. Mas no tempo do Buda, eram os sons que serviam como palavras. Como o Buda falava, assim os discípulos ouviam e recebiam. Portanto, os sutras budistas, textos budistas, são estabelecidos em versos e textos, que são baseados em sons. Algumas pessoas preferem não estabelecer palavras e criticam aqueles que se dedicam ao estudo dos ensinamentos escritos em textos. Essas pessoas não percebem que a expressão verbal e explicações também são formas de palavras. Tudo o que pode expressar significado, seja diretamente ou indiretamente, para fazer as pessoas entenderem, são diferentes formas das expressões das palavras. Escrito com pincel e tinta, falado oralmente e até gestos. Apertar o nariz, juntar as palmas, acernar com a mão, erguer com o punho. Tudo eles são palavras, convenções. Embora as palavras não sejam o significado real em si, é por meio das palavras que se chega ao verdadeiro significado. Sem palavras, as pessoas nobres e ordinárias estariam eternamente separadas. Não tem palavras, sem ensinamentos, sem textos, sem as palestras. Não tem como chegar
do ordinário à nobreza, à liberação. Ao começo do aprendizado dos prajna, deve ser, primeiro, ouvir e manter os ensinamentos textuais. Manter significa ler e até memorizar os ensinamentos, lembrar os ensinamentos, com ênfase na sabedoria derivada da audição e reflexão. Isso é o prajna das palavras, audição e reflexão, sabedoria. E através do raciocínio e compreensão clara, então, focar-se a mente na observação do surgimento dependente sem natureza própria, que é o prajna da contemplação, com ênfase na sabedoria derivada da reflexão e prática. E a reflexão, sabedoria da reflexão, requer, como eu falei anteriormente, da concentração correta. Se alguém consegue se liberar de todas as ilusões e elaborações conceituais, afastando das palavras, pensamentos, conceitualizações, então conseguirá perceber diretamente a verdadeira realidade, entrando na sabedoria da experiência direta. Isso é o prajna da verdadeira realidade. Esses três, prajna das palavras, da contemplação, da verdadeira realidade, embora esclareçam o prajna de maneira diferente, cada um tem seu foco. Se o objetivo é a verdadeira realidade, então o sujeito e o objeto são pacificados, além do alcance de nomes e pensamentos. Se o objetivo é a sabedoria contemplativa, então a observação surge do objeto com o princípio de concordar com o desapego das marcas, das conceitualizações, sem residência. Se o objetivo é nas palavras, então enfatiza-se o estabelecimento das duas verdades. Quais são as duas verdades? Verdade convencional e a verdade última. Discernindo claramente que é sunyata e que é existência. E, enfim, poder afastar do sunyata e existência e entrar no sendeiro do meio até realizar a verdadeira realidade. Hoje terminei de explicar o que é prajna. O próximo domingo continuarei com a explicação do por que é chamado prajna, qual é o uso de prajna e a quem pertence prajna. Amen.